Olá, tudo bem? Eu gostaria de te fazer uma pergunta. Você já viu um teatro assim presencialmente, ao vivo? Pois é, eu confesso que até então eu não tive muitas experiências com teatro, sendo essa que eu tive, que eu vou relatar, uma das minhas primeiras experiências. E foi uma experiência muito nova, muito enriquecedora. E vamos então falar do que se trata, qual foi essa minha experiência. Dias 21, 22 e 23, ali no Sesc Cultura, que fica localizado na Avenida Afonso Pena, 2270, para quem tiver interesse. Sempre tem diversos eventos culturais e de enriquecimento que acontecem ali neste local. E eu fui assistir ao monólogo de Sibila e o Mistério das Coisas. Eu confesso que foi algo que me impactou bastante. Esse monólogo quase sem diálogo, quase sem palavras, protagonizado pela atriz Suryaia Marielli, espero que tenha pronunciado de maneira correta. Ela vem lá do sul da Itália, então imagina o nosso prazer em recebê-la aqui nos nossos solos sul-mato-grossenses, campo-grandenses. Bom, e foi uma peça impactante, porque trata de uma sacerdotisa pagã, e ela é cheia de simbolismos, de interpretações. Começa a peça com literalmente a exposição da atriz, é como se ela deixasse exposto todas as dores, angústias dela para o público. E todos os atos são feitos de forma lenta, gradual e também muito artística. A peça reúne música, reúne história, reúne força ancestral, tem um diálogo com todos os itens que tem ali no cenário, então foi algo muito impactante. Eu confesso que senti muitas coisas enquanto eu assistia. Eu senti medo, eu senti empatia, eu senti a dor da personagem. E eu senti também a liberdade. Ela intercala em vários momentos entre dor e libertação, entre liberdade. A atriz, ela acaba expondo aquilo que ela sente, a sua dor, por um grito, mas não é um grito pleno, é um grito abafado, sabe? Como se não pudesse se libertar por completa. E depois é como se ela invocasse a magia, os espíritos, para que ela conseguisse se libertar. E tem a dança que ela faz, que encena a liberdade. Essa foi a minha interpretação. É claro que quando falamos de peça de teatro, cada um tem uma possível interpretação. Mas ela fala sobre o pássaro, e então começa uma música que remete até mesmo aos tempos passados, e ela se liberta e tem toda a sua posição de palco, toda a sua liberdade enquanto está ali. Depois volta em cenas em que ela sente dor e mescla entre dor e liberdade. Ela tem muito um diálogo também com a natureza, ela vai peneirando a terra ali naquele espaço, e é como se ela conversasse com a terra, como se aquilo fizesse parte dela também. Depois ela conversa com a água, e foi uma das cenas mais bonitas para mim, e eu pude ver a beleza daquela cena. Ela conversa com a água e canta, e depois começa novamente uma música, e tudo isso é mesclado com música, com diálogo assim, um diálogo mais gestual, interpretativo, cheio de expressões, do que de fato palavras. Não é necessário o uso das palavras para emocionar. Isso a gente vê durante toda a peça. Depois que ela tem aquele diálogo com a água, ela também tem o diálogo com o público. Todas as cenas ela intercala olhando para a plateia e dá os seus recados. E o último deles é quando ela pega uma vela que está em um recipiente, ela coloca ali dentro daquele lugar onde continha essa água, e ó, em volta também tem a terra. Era como se tivesse a junção desses elementos todos, e ela fala para não deixarmos a chama apagar. Ela vai falando, falando, até que as luzes se apagam e fica só a chama ali. Eu achei isso uma das partes mais bonitas da peça,
Porque quantas vezes, sabe, na correria do dia a dia, nas nossas preocupações, nos nossos afazeres, a gente acaba esquecendo o que realmente importa, a gente acaba não respeitando os nossos limites. E eu interpretei a peça dessa forma, foi uma peça muito linda, foi uma experiência muito enriquecedora. Então, para mim, a peça ela fala sobre magia, ela fala sobre encantamento, sobre uma potência, sabe, de ato e sobre essa resistência feminina. Ao término da peça, a atriz ela fala um pouco conosco, fala que ela teve o privilégio de estar ali, mas eu realmente me senti honrada. E eu senti tão tocada por aquela peça que eu precisava, não era nem que eu apenas queria, mas eu precisava falar com a atriz. E eu tive essa oportunidade, consegui ter essa troca de experiências, falar qual foi a minha visão diretamente para a atriz. E foi realmente uma peça muito bonita, foi algo muito enriquecedor. Eu gostaria de convidar você, caso você ainda não tenha tido essa experiência em relação ao teatro, eu convido você a procurar valorizar as peças que temos aqui na nossa cidade, dos nossos atores, valorizar a nossa cultura daqui, porque muitas vezes a gente valoriza a cultura que vem de fora e não valorizamos a nossa cultura. Então, valorize as leituras, as produções musicais, e também as peças de teatro. Então eu convido você a se inteirar, sabe? E se apossar do que é nosso. Lá no Sesc Cultura tem muitos eventos que são gratuitos, que é aberto ao público. Alguns deles você precisa ir no site, comprar o seu ingresso, mas, por exemplo, esse como era gratuito, eu só fui lá e reservei a minha vaga. Então, se você tiver a oportunidade, eu convido a ir no Sesc Cultura, a se inteirar de outros lugares que também tenham essa proposta. E é isso, eu espero que você também se sinta inspirado e procure novos meios de passar o tempo, ok? Tchau, tchau! Io sono Surya Mariella Di Battista, sono attrice italiana. Primeiramente Sibilla è a sacerdotessa, profetisa, che incorpora a divinidade e fala come medium, no? E Sibilla esistono differenti mulheres sibilas, profetisas chamadas sibilas. Sibilla também tem uma conexão muito forte com a divinidade, com a mulher, com o feminino, então connette muito com o ritual pagão. E cada claramente incontra, cada pessoa che assiste a Sibilla incontra come un oracolo, no?